você profetizar de Deus vai se cumprir na vida da pessoa. Aquilo que você profetizar do seu coração pode ser que não se cumpra. Quando uma pessoa pede oração, a gente fica até meio assim, de falar assim, Deus vai curar. Mas se você tiver dúvida no falar, então não fala nada. Apenas fala, vamos orar, vamos crer, vamos interceder. E se Deus falar, não, pode orar que eu vou curar. Então você pode também falar, olha, Deus vai curar. Nós vamos orar, Deus vai ouvir a oração e Ele vai entrar com providência. E é por isso que nós lemos esse primeiro versículo aqui do 116. Eu amo a Deus. Então se você ama a Deus, fala para Deus o quanto você o ama. Se você ama o seu cônjuge, fala para ele o quanto você o ama. Se você ama a sua mãe, seu pai, fala para ele o quanto você o ama. Se você ama os seus irmãos, diz para eles o quanto você o ama. Mas não guarde esse amor trancado dentro de você. Fala, literalmente, irmãos. Rasga o verbo. Eu amo a sua vida. Existem 3 tipos de amor. É o amor de Deus, é um amor que nós nunca vamos ter para amar outra pessoa, que é o amor incondicional. A gente sempre põe condições para amar. Principalmente quando a pessoa nos ama. Aí a gente ama ela também. É verdade. Principalmente quando a pessoa cuida da gente. Aí a gente também cuida dela. Né? Apesar que tem gente que não merece ser cuidada e a gente cuida também. E depois que você cuida e ela é abençoada, ela te dá um chutão ainda e ó, pica a mula. Né? Aí vem aquela palavra do profeta velho, lembra? Arrei o meu jumento lá, meus filhos. Arreiou o jumento, montou no jumento e ó, partiu, filho. Já foi abençoado. Mas tem o amor que é o irmão para a irmã, pai para filho. Tem o amor que é o amor do cônjuge. Então são 3 tipos de amor diferentes. Tá? Mas a gente precisa aprender sobre esses amores. Então diga a Deus o quanto você o ama. Porque Ele sabe já disso. Mas de vez em quando, irmãos, Ele quer escutar da sua boca. Pai, eu te amo. Mesmo com dor. Mesmo às vezes de um jeito que eu não gostaria de estar. Mas eu continuo te amando. Amém? Então eu agradeço a Deus, né? Fique com essa palavra aí, né? De início, da minha parte e da parte do Senhor. Vem com o nosso Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Felizes, né, por mais um dia a gente poder estar aqui. E vamos adorar a Deus, porque independente de aniversário, Ele é o único que merece a nossa adoração. Amém. Se louvor chame em tua presença. Se você quiser pesquisar aí a letra, para louvar juntamente comigo. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença,
Em tua presença existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Grande Deus. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia. Qual é o lugar que nós queremos estar? Por que é que nós estamos aqui hoje? É porque esse é o único lugar que nós podemos Aleluia. estar. É na presença. Glória a Deus. Em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, Senhor. É na tua presença, Pai. Aleluia. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Aleluias. Quando nós falamos, que nós queremos estar na presença do Senhor, nós também podemos declarar a Ele que nós precisamos dele todos os dias da nossa vida, de manhã, à tarde, à noite. Ao amanhecer de ti eu preciso, isso é o que vou confessar. Só dependo de mim e de mais ninguém, mas humilde eu vou me entregar. Não vou me esconder, não há o que temer. Seguro estou no teu amor, pois ao teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo sempre. Hoje vou declarar, de ti preciso. Obrigado, Ao Jesus. entardecer de ti eu preciso, quando exausto e fraco estou. Abro mão do meu eu, o meu fardo te dou. Vem escutar aqui o meu clamor. Não vou me esconder, não há o que temer. Seguro estou no teu amor, pois ao teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo sempre. Hoje vou declarar, de ti preciso, mais do que ouro. De ti preciso, mais do que tudo, mais que os prazeres que o mundo oferece. Como eu preciso, de ti preciso, mais do que ouro. De ti preciso, mais do que tudo, mais que os prazeres que o mundo oferece. Como eu preciso, como eu preciso. Não vou me esconder, não há o que temer. Seguro estou no teu amor, pois ao teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo sempre. Hoje eu vou declarar, não vou me esconder, não há o que temer. Seguro estou no teu amor, pois ao teu lado estou. És tudo para mim, suficiente, sim. És minha força para todo sempre. Hoje vou declarar, de ti preciso.
Ao anoitecer de ti eu preciso. Oh, Jesus. Quando me ponho a descansar, só tu és minha fonte, nada mais eu preciso. Meu Jesus, hoje vou declarar Aleluia. que te preciso. Glórias a Deus. Você precisa de quem, irmão? Jesus. Você precisa de mim? Você precisa do homem? Você precisa de Cristo, irmãos. Aleluia. Nós precisamos todo dia de Jesus. Porque quem que cuida de nós? É o homem? É a mulher? Não, é Jesus. Quando você cuida das coisas de Jesus, Jesus cuida das suas coisas, irmão. Quando você cuida do nome de Jesus, de levar o nome, propagar o nome, enfatizar o nome, Jesus, ele cuida de você e dos seus, do seu nome, de tudo. Nós precisamos desse Jesus todos os dias. Por isso que Jesus fala, eu vim para os doentes. Enquanto a gente viver nessa terra, irmão, somos doentes. É Nós verdade. precisamos de Cristo todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Fiquei feliz com a visita de vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus seja louvado. É isso, fazer uma oração. Nós vamos convidar já o pregador. Que é assim, irmão. O pregador tem tempo, viu? Tem uns pregadores que chegam em casa e falam assim: nossa, pastor, mas 1 hora para pregar? Eu falo assim, filho, é para você ficar à vontade. Se entregar antes, amém, né? Mas você tem que ficar à vontade. Né? Você vai ficar à vontade, hein? Tem que ficar à vontade. Vamos se colocar na presença do Senhor de pé, vamos orar se quem puder. Senhor, soberano Deus, eterno Pai, estamos obrigado pela comunhão, Senhor, para te adorar, te louvar. Deixa a nossa gratidão, Senhor, que o Senhor venha usar cada um na tua liberdade. Que venha preparar, Pai, tudo aquilo que tem que cuidar, restaurando, libertando, Senhor, curando. Abençoa Que o os Senhor teus venha servos, Senhor. crescendo a nossa força, a nossa Deus da luz, a glória. sabedoria, e nos guiando. Para trazer não aquilo que nós queremos ver, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Tem para nos ensinar. O povo, Pai, Em nome já de está aqui, nós Jesus. cremos para as grandes coisas. Cremos nesse mover que já venha usar o teu servo, Pai. Que venha falar conosco, como já tem falado nos louvores, Senhor. Que o Senhor venha mais uma vez ser glorificado para a glória do teu santo nome. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade, irmão Tiago. Até meia-noite, Paulo prega. Até meia-noite é dia. Peraí, Aqui, ó. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nosso motivo de grande alegria ter essa oportunidade de estar aqui trazendo a palavra dos irmãos, estar aqui trazendo algo de Deus, agora sim com conhecimento um pouco superior, não aquela coisa que era supérfluo, mas embasado no conhecimento de como trazer a palavra, de como fazer tudo isso. Eu gostaria que Deus usasse hoje, não é eu, mas que Deus use a minha boca para trazer aos irmãos tudo aquilo que precisam ouvir, que abram o ouvido no espiritual, que abram a visão no espiritual, que aquilo que vai ser falado aqui possa servir de alimento, pelo menos para um servir, eu já vou estar feliz e realizado com o que está acontecendo aqui. Amém? Amém. Irmãos, eu peço que vocês que têm as Bíblias, abram em Ezequiel, no capítulo 37. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Eu acho que ele tem uma história tremenda que a gente consegue aproveitar muito dele. Ezequiel 37. No Vale de Ossos Secos. Glórias a Deus. Ezequiel fica depois de Gênesis, antes de Apocalipse. A sua também para frente, né? Pode mais para frente. Depois de Salmos.
Isaías para frente. Não para frente. Antes de Daniel. Aqui, ó. 37. 37. Amém, irmãos? Amém. Amém. Não, não foi. Dá sua Bíblia para ela, é mais fácil. Aleluia, Jesus. Calma que você tem. Vai ficar até meia-noite agora. Glória a Deus. Depois dá com um monte, então. É, mas é igual ele, não pega falar. E com um monte. Já a Carla prepara o banquinho dela. Achou, tio? Mais ou menos? Todos encontraram? Amém. Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Até aqui, irmãos. Não precisa não. Acho que todos estão escutando bem? A gente vai estar falando aqui sobre o profeta Ezequiel. Deus colocou ele nessa visão de espírito dos ossos, e a gente tem uma grande lição, né? Um pouquinho lendo, estudando, meditando nessa palavra aí, o que a gente consegue. Pode sentar. Se quiserem ficar em pé também à vontade. Vocês fazem companhia para mim. O que Deus coloca nessa visão? Se a gente atualizá-la hoje, né? Ela foi uma visão dada por conta lá atrás, porque Deus usava, né, o profeta para profetizar, para colocar a sua casa em ordem, porém as pessoas não davam-lhe muito ouvido às profecias colocadas, e aí o povo já estava um pouco meio desanimado, e vamos dizer assim, no português, estavam bagunçados ali, a casa estava fora de ordem. Deus, quando coloca isso, o que ele quer dizer para aquela época? A gente vai traduzir para nós. Ele quer dizer que se ele quiser fazer, né, no meio de um vale de ossos secos, porque é seco, onde não tem a presença de nada, não tem mais a presença de vida. E Deus, ele consegue trazer a presença de vida. Quando ele fala, o profeta profetiza para se juntar aos ossos. Então, que a gente aprende que a palavra, ela tem poder. Por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor, ela traz o poder. E Deus, ele usa o profeta mostrando o quê? Quando o profeta fala, quando ele vem e fala, Deus mandou dizer, ou Deus falou para te dizer, ou Deus me manda falar, né? Nas traduções a gente vai conseguir estar ouvindo por aí, porque é um recado de Deus, mas quando Deus toca para falar, nunca fale algo da tua boca para fora, porque muitas vezes a gente não está usando a palavra de Deus, não estamos usando o toque, e isso a gente pode gerar como uma blasfêmia para Deus. Nesse contexto, a gente vai falar um pouquinho de quem foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi um dos profetas maiores. E por que eu escolhi justamente ele? Porque ele foi um profeta que teve um grande sofrimento. Ele passou por grandes batalhas, ele passou por muita coisa. Ele era de uma família sacerdotal, então ele estava na sua formação de sacerdote.
Porém, na segunda vez que veio o exílio, né, veio o pessoal captar as pessoas para o exílio babilônico, ele foi levado, tinha por volta de 25 anos de idade, segundo os relatos bíblicos, que foi no ano de 597 a.C., onde ele foi levado, né, para esse cativeiro, e lá ele foi começado a ser usado dentro disso. A sua primeira profecia aconteceu 5 anos após o cativeiro, foi em 592 a.C., e já com a idade de 30 anos, né, que imaginamos que era usado. Então, o pessoal não tem grandes relatos, mas talvez ele nem chegou a ser usado como sacerdote, porque eles tinham ali um regimento que a pessoa tinha que completar os seus 30 anos. Então a gente não tem essa informação, mas do que parece ele não chegou a ser usado. Porém, Deus, em compensação, o levantou como um profeta que foi exemplo, né, um grande profeta. Ele teve passagens tortuosas, ele teve a morte da sua mulher, e Deus o avisou antes da morte e disse a ele: não faça qualquer ritual ou guarde luto. Né? Seriam outras palavras, mas traduzindo para ficar mais fácil isso. Ele não poderia se queixar da morte da sua esposa, mas Deus traria isso para ele como um aprendizado do que começaria a passar o povo que ali estava. Porque iriam vir mais para frente um grande turbilhão, por conta até mesmo dos recados que Deus dava e esse povo eles não obedeciam. A gente pegar do capítulo 1 até o 36, vão aparecer 159 vezes Ezequiel falando: o Senhor Deus diz assim, o Senhor Deus me pede para falar assim, 159 vezes. Então assim, o pessoal teve durante, né, todo esse tempo, muitas, inúmeras vezes. E assim, às vezes, é a nossa vida. Às vezes a pessoa vem e fala pra gente hoje, fala amanhã, fala outra, e a gente faz o quê? A gente acaba não ouvindo, às vezes, a gente acaba deixando. Então a gente vai se tornando como esses ossos secos, sem a presença, sem a obediência. E muitas vezes, Deus ele atua pelo amor ou pela dor. Ou você vai conhecer a obediência da palavra pelo amor, e te fala: meu filho, faça isso, eu te abençoarei. Ou se você teimar, ele vai te puxar da pior maneira. Mas o que Deus prega? É a tua salvação. O que Deus quer? É o teu espírito. Aleluia. Os ossos, a carne, de nada serve. E Deus ele coloca que ele pode fazer nascer de um osso seco o nervo. Por que o nervo? O nervo é o sentimento que nós temos dentro, né? O osso ele não tem nenhuma vida. Se você bater no teu osso, o osso não gera dor. Bata no seu nervo. Então, o nervo ele te traz o quê? O sentido. Ele te traz, né, a sensibilidade. Depois veio a carne e depois vem a pele. Por quê? Aí a pele é o nosso sentido externo. Então a gente tem a sensibilidade interna com Deus e temos sensibilidade externa com Deus. Então isso é o que me chamou muita atenção desse pedacinho do Vale de Ossos. E assim dá para a gente tirar muitas e muitas coisas desses pequenos versículos. Mas aí a gente colocando assim que a provação é muito grande. Eu falo pela minha história hoje. Né? Ontem eu preparei tudo aqui, as coisas para vir, até eu mandei para o pastor, falei, bom, tá aqui, falei, se algo tiver errado do rascunho que eu fiz, me corrija, para que a gente possa tá trazendo o que é de verdade. Aí ele falou, não, tá tranquilo, eu acho que amanhã vai ser esplêndido. Quando chega por volta de 3h15 da manhã, eu acordo, hoje, aí eu acordei, falei, bom, tô incomodado, tô acordando, falei, deve ser para orar, então vamos. Aí começa a orar, aí eu começo a passar mal. Falei, tá, então não é para orar. Aí me deu uma crise de vômito, de ânsia, de forte, já corri pro banheiro, e aí isso começou, 3h15, tá 3h30, volto pro quarto, deita na cama, rola, não dorme, rola, não dorme. Falei, misericórdia, né, Senhor? Mas tá bom. 4 e pouquinho da manhã, 4h20, de novo a mesma crise. Vai pra lá, tranquilo, já voltei, né, não é isso que vai barrar eu de estar amanhã. Às 5:50 da manhã, mais uma vez, me dá essa crise. É onde eu vou pro banheiro e quando a gente, né, o corpo nosso está ali provocando
a aliança ele dá tipo assim, uma contração para poder jogar o estômago para fora. E numa dessas contrações, provavelmente me mordeu o nervo que é atrás da coluna. É uma dor insuportável que eu tive, até comentei meio com o pastor, meio com o pessoal do carro, mas estou falando aqui para todos. Eu tenho N problemas de coluna, né? Já quebrei pé, já pulei de cima de estaleira, em cima de prego desse tamanho, nunca senti uma dor comparada à que se estava. Aí eu cheguei a começar a suar frio, falei para minha mãe, traz uma pomada, alguma coisa, porque a dor estava imensamente. E aí, minha preocupação, duas que eu tinha, eu falei, não, preciso ir lá, né? E amanhã eu tinha que trabalhar. Eu falei, mas... Aí eu comecei a sentir isso, aí eu falei, bom, eu já sei o que está acontecendo, não é algo que eu comi, não é algo, eu falei, eu já sei que é o ataque do inimigo tentando colocar uma provação. Talvez Deus permitiu isso para saber até onde você vai lutar, até onde você vai trazer e vai se esforçar. Porque às vezes, como eu te falo, não é no amor, mas é pela dor. E às vezes na dor é que a gente consegue vir um pouco melhor. E aí eu trouxe nessa palavra, falei, eu vou dar um jeito, falei, eu posso ir arrastando, posso ir da forma que for, mas eu vou. Sexta-feira passada a gente não conseguiu, mas tá aí. E aí eu falei, bom, legal, né? Tô falando sobre Ezequiel, o profeta que sofreu muito. Eu falei, eu já começando a sofrer para ir levar a palavra dele. Eu falei, então tá combinando, Deus, é legal. Então, às vezes a gente fala assim, aleluia. Às vezes tem dias que a gente vai tentar sair de casa, vai acontecer uma enfermidade, vai acontecer algo, a gente tem que vigiar. Porque muitas vezes, porque tudo acontece na permissão de Deus. Mas Deus ele permite que o inimigo te toque para saber até onde você vai aceitando, até onde você vai se refugiando e deixando isso. Porque a hora que você se voltar 100% a Deus, se você for ali temente a Ele, e um exemplo, o inimigo até pode tentar te tocar, mas Deus vai cessar. Deus ele não vai permitir. Porque Ele sabe o que você é. E se Ele achar que você tem que passar por um teste, não tiver meio desconfiado, eu acho que o meu servo ali ele vai dar uma bambeada se eu permitir tal coisa. Ele vai deixar. Porque Ele quer saber até onde você se propõe, qual o preço que você paga para ter a tua salvação. Deus ele quer saber. E Ele vem, só que antes disso, Ele vem usando inúmeras pessoas, Ele vem usando profecia, Ele vem te avisando, Ele vem colocando, mas muitas vezes a nossa cegueira no espiritual, ela não permite que a gente enxergue certas coisas. E o mundo espiritual, ele vive mais do que o mundo carnal. Essa é a realidade. A gente tem bem mais vida, porque é uma guerra e abundância em espíritos, né? Espíritos bons e maus também, que são anjos, né? E demônios. A gente tem isso e é assim, em números. E a gente não consegue conceder. Mas a batalha é grande. E Deus ele está ali. Porém, como que Deus vai permitir que o anjo fique o tempo todo ali com você, batalhando, né? Tendo uma grande luta, uma grande guerra, sendo que você não está correndo para fazer algo para mudar, você não está tentando se achegar mais próximo a Deus, fazer um concerto com Deus, porque tudo isso daí é algo que é importante. Nós temos que estar alinhados com Deus, nós temos que estar ali sobrepostos a Deus, e Deus é acima de todas as coisas, todas. Acordou? É Deus, porque sem Ele não seria possível ter isso. Sem Ele ninguém existiria. Então muitas vezes a gente coloca na nossa atualidade aí, a correria das coisas, já levanta, pega um celular, vai responder alguém chamando no portão. A gente tem que se municiar muitas vezes. O homem pode vir depois, Deus não. O homem pode virar a cara para você, Deus não. O homem pode te apunhalar pelas costas, Deus não. O homem pode te trazer inúmeros prejuízos, Deus não. O homem pode causar a sua perdição, Deus não. Então, quando a gente coloca Deus na frente, a gente tem tudo discernimento. E muitas vezes, aquilo que está no oculto, que a gente não vê da pessoa, Deus está ali vendo, Ele está ali já entrando com providência. Então, muitos serão as provas na vida do crente? Sim, vai ser. Por quê? Como a gente vê aqui, Ezequiel tem inúmeras provas, inúmeros sofrimentos do que ele passou, mas ele foi um dos profetas mais cheios de Deus, que Deus mais elaborou e usou ele, e veio colocando, ele tinha a sua tenência. No começo o pessoal não começava a ouvir
as profecias dele, o falado dele com Deus, ele sempre tentando resgatar para que as pessoas obedecessem a Deus, para que as pessoas, né, ficassem temente a Deus. Alguns anos depois, aí começaram a vir, né, a procura dele pelas profecias, e ele foi um dos profetas também que ele teve uma visão esplêndida. Quando Deus, perto do rio Quebar, leva ele até uma visão esplêndida, que ele vai ver 4 seres celestiais, né, que tinham ali, nesses seres, cara de leão, cara de homem, águia, e a outra era, pastor? Era um boi. Isso, era um boi. O touro que ele se refere. Aí depois ele tem mais a visão de 4 rodas celestiais, e também a Bíblia diz que ele tem a visão do trono de Deus. E ele fica tão maravilhado com isso tudo que ele vê, que ele passa 7 dias prostrados ao chão, ali naquela adoração. Aí Deus chega e fala para ele, filho do homem. Pode deixar, irmão. Então Deus chama ele de filho do homem inúmeras vezes, né, durante os capítulos. E Deus sempre toca nele assim como filho do homem. E aí ele se levanta, depois ali no rio Quebar é onde ele levanta o seu acampamento, sua moradia, né, com um outro grupo de exilados que tinham ali naquela época. Ezequiel ainda, né, depois de ter essa visão, essa maravilha, Deus veio usando ele, veio colocando inúmeras coisas tremendas na vida dele, vinha usando ele para poder colocar sabedoria nas pessoas, mas mesmo assim Deus percebia que o povo se desviava, né, que o povo não estava ali arrumando a sua casa ali para o que vinha receber. Aí, por isso, mais uma chance, iriam ter, sim, momentos de dor, que seriam o vale de ossos secos, onde Deus ia o quê? Colocar vida naquele regimento, naquelas pessoas que estavam secas. Elas estavam vivas, mas sem o espírito. E mesmo depois que Deus coloca, né, junta-se os ossos, os nervos, a carne e a pele. O que Deus pede profetizar? Porque se você colocar um corpo, ele é um corpo, mas ele não tinha vida. O que Deus pede profetizar? Profetiza que o Espírito entre neles. Aí dá a vida. Então a gente sabe o que nos dá a vida, o que nos move é o Espírito Santo. Se lá em Adão e Eva a gente voltar lá atrás em Gênesis, né, quando Deus constrói, o que ele faz? Ele constrói o homem do barro. E aí ele dá o sopro do Espírito Santo. É onde ele dá a vida, aquele barro, onde ele dá a vida ao ser humano que nós estamos aqui hoje. Então, assim, o que é a nossa importância? Como a gente tem que ver, o que é a ênfase? É cuidar do nosso espírito, é cuidar da nossa alma. Porque a única coisa que vai ter valor, a única coisa é a nossa alma. Nosso corpo vai durar quanto? 70, 80, mais tardar vai 120 anos, como alguns grandes, né, historiadores da Bíblia, que a gente vê que tem profetas que duraram uma certa idade. Hoje a gente não chega. E aí o que acontece? O que é a vida eterna? É a alma, é o espírito. E vai ser uma grande imensidão, um grande prazer estarmos todos juntos no céu, escrito no livro da vida. E ainda fora do livro da vida está com o nosso nome escrito no livro das obras. Porque você ajudou, porque você fez pelo próximo. Isso não vai ter preço. Aqui não diz se a gente vai lembrar das pessoas ou como vai ser, nós vamos viver junto com os seres celestiais. E se Ezequiel já ficou pasmo do que ele viu, que ele ficou 7 dias travado ali, das maravilhas que ele viu, então imagina o que não aguarda pra gente. Assim como João também fala, quando Deus arrebata ele, né, lá em Apocalipse ele fala sobre o que ele vê do céu, as maravilhas que ele vê. Então, será que a gente às vezes quer viver uma vida mesquinha e perder a nossa alma? Ou a gente pode viver uma vida regrada e ganhar a nossa alma? E ter o acesso a essas maravilhas, a estar perto dos anjos, né, a estar perto de Deus, talvez do trono dele, ou sobre, né, o céu ali em paz, e ali a gente vai viver a vida eterna. Então eu acredito que nós temos que nos esforçar e nos capacitar. Às vezes Deus, ele levanta situações, Deus, ele levanta pessoas, às vezes ele vai levantar enfermidades,
que é para trazer você para dentro do chamado dele. E ninguém sabe qual é o chamado, isso aí só Deus faz. Às vezes muitas pessoas têm o seu chamado e têm o seu dom com o Espírito Santo. Só que se a pessoa não pratica, se ela não está alinhada, o dom também ele é tirado da pessoa. Você fala, eu tinha o dom de orar em línguas, eu tinha isso, eu tinha o dom de revelação, eu tinha isso. Às vezes a pessoa perde. Porque se o Espírito sai, quem traz o dom para a gente? É o Espírito de Deus. A partir do momento que ele sair de você, você permitir a perda do Espírito, é retirado também tudo aquilo que Deus chamou. Então, não é que é um Deus vingativo, Deus me dá, Deus tira. Não. Ele é um Deus correto. Ele é um Deus que até hoje ele só quis trazer a justiça, ele só quis trazer a correção para os irmãos. Então, quando a gente pega e começa a analisar o que é o propósito de Deus, quando a gente pega e começa a analisar o que é a nossa salvação, o que realmente vale para a gente, é só o Espírito, é só a alma. É só a alma. Mais nada tem valor. Então, quando a gente começa a entrar em oração, quando a gente começa a se prostrar para Deus, e o que é importante a oração? Existem pessoas que passam 3, 4, 5 horas por dia orando, tem pessoas que passam mais que isso. E existem alguns exemplos, agora não vou lembrar os nomes para trazer aqui à tona, mas foram pessoas que oravam 5, 6 horas por dia para salvar almas. E salvaram 2 milhões, 5 milhões, entendeu? Foi trazendo pessoas ali para uma salvação, para um conserto com Deus. Então eu convido hoje, a gente não sabe o que cada um aqui tem, mas eu convido hoje que as pessoas tenham o seu conserto com Deus. Fala mentalmente aquilo que às vezes você passou pela semana, aquilo que vem criando turbulência, criando resistência, aquilo que vem te incomodando, talvez aquilo que vem te cegando dentro do espiritual, talvez aquilo que não permite você propagar as maravilhas que Deus é para outras pessoas, que não permite que você viva uma comunhão com Deus. Vai conversando baixinho no seu íntimo, vai sempre colocando a sua mente para Deus, se consertando. Nós temos que se consertar todos os dias, não é só no momento, porque a gente é ser humano, a gente é falho e a gente falha dezenas, talvez centenas de vezes durante um dia, às vezes em pensamento, às vezes a hora que a gente está irado alguma coisa, a gente vai lá e acaba ali cometendo um pecado sem saber, ou quando já vai tomar conta, já foi. Então nós temos que ter esse conserto com Deus, nós temos que ter esse regimento todos os dias, porque Deus, ele gosta disso, e quando você tem comunhão, ele vai levantar profetas, ele vai levantar pessoas que vão falar contigo. E quantas vezes profetas já usados por Deus te falou às vezes de uma bênção que você vai ter, de um livramento, de alguma coisa, e você deixou isso passar. Você ouve, mas você deixa passar. E isso é o erro. Como eu repeti aqui, do capítulo 1 ao 36, foram 159 vezes que o profeta pega o seu povo e profetiza. Deus diz assim, o Senhor Deus diz assim. Não era ele, era Deus fazendo. Foram 159 vezes. E para ainda o povo não se cumprir. Então, às vezes, Deus vai cansar de falar com a gente. Só que se a gente não estiver preparado para ouvir e obedecer, é a obediência. É o escutar junto com a obediência. Se a gente não estiver preparado para ouvir e obedecer, para levar Deus a sério, a gente vai se tornando ossos. Porque se o Espírito sair da gente, são ossos. É simplesmente ossos secos. Então, quando a gente começa a observar, começa a estudar a palavra, começa a entender o que Deus queria dizer naquilo tudo, quando a gente tem aqui a palavra sagrada, a gente consegue traduzir, trazer ela para o que a gente vive, a gente começa a observar muita coisa. A gente começa a ter um pensamento diferente daquilo que a gente tinha. A gente começa a ter um pensamento do que nós não somos nada. Nós realmente precisamos de Deus. Nós realmente precisamos correr para Deus. Porque se Deus sair da presença da sua vida,
O encardido lá fora, ele te arrebenta. Ele te passa por cima. Porque ele já sabe, na verdade, aonde é o lugar dele no final. No final, ele vai ser jogado no lago de fogo. Já está feito. Deus já falou e Deus não volta a tua palavra. Deus já deixou definido isso. E junto vai todos aqueles que se deixaram corromper por ele. Que são inúmeros. Que são inúmeros. Então, o que a gente quer? A paz nos seres celestiais ou ser queimado no lago de fogo? Assim, fica para os irmãos a decisão. Deus te dá o livre-arbítrio. Você quer queimar ou você quer ser salvo e viver no paraíso ou na mansidão? Há aqueles que, mesmo sabendo, vai querer se queimar. A gente tem que, infelizmente, tem que deixar a pessoa. Você vai avisar, você vai conversar, você vai tentar evangelizar ela. Mas se você vê que a pessoa não está te dando ouvidos, que a pessoa não quer conhecer, que ela não quer aprender aquilo que vai salvar ela, não quer deixar a palavra de Deus entrar nela. Porque Deus, ele é bem simples. Se você pegar de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tudo é a palavra de Deus. Como Deus criou o mundo? Foi através da palavra. Deus ele falava, né? Ele dizia, aquilo acontecia, ele via que era bom aos olhos dele e ele deixava acontecer. Então, tudo foi através da palavra. A nossa vida, o nosso alimento, né, o nosso espírito é através da palavra. Muitas vezes a gente tenta buscar outras coisas, você quer ouvir o que a pessoa vai te falar, porque fala bonitinha, porque fala isso, eu quero ficar ouvindo ali. Mas tem muitas pessoas que elas estão falando de Deus que não é um Deus. Vai saber que Deus é que ela está lá servindo, porque dentro de uma igreja ele está conduzindo e ensinando a palavra de forma errada. Dentro de uma igreja ele não te permite que você aprenda a verdade para se salvar. Dentro da igreja ele coloca você ali tipo fosse um confinamento, você tem que ficar ali e obedecer. É verdade. E a gente sabe, tudo que é confinado é o quê? Quando você confina um gado, você confina uma ave, é para ser abatida. É verdade. Então tem muitas igrejas indo para o abatedouro, confinados ali, porque não estão descobrindo a verdade. Aleluia. Talvez essas almas vão pagar o preço, a gente não sabe. Quem vai julgar é Deus. Deus vai julgar através do coração. Muitas vezes a pessoa está perdida, mas ela não tem a informação, ela não tem o acesso, então ela está acreditando naquilo que falsos pastores, naquilo que falsos profetas estão dizendo a ela. Então cabe a Deus depois ver o coração de cada um e falar, você realmente foi enganado, não é aquilo, porque o que a gente aprende, quanto mais é dado, mais é cobrado, e você só é cobrado a partir do momento que o conhecimento do evangelho chega até você. Aleluia. Então muitas vezes a pessoa tem uma vida fora de Deus porque ela não tinha conhecimento. A partir do momento que ela tem o conhecimento, aí ela vai começar a ser cobrada por aquilo. Amém, irmãos? Amém. E ainda, né, dizendo ali um pouquinho mais, ainda usando ali o termo do profeta, quantas vezes a gente levanta de manhã, às vezes aquela vontade de desistir, quantas vezes nós achamos que a prova está grande na nossa vida, quantas vezes nós achamos, não, isso daqui não é para mim, eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que isso vai me prejudicar, eu acho que eu tenho que parar porque é muita prova, é muito isso. Deus, ele vai dar as maiores provas para quem vai ter as maiores bênçãos. Se você pegar e você for entrar numa batalha pequena, eu vou batalhar contra 10 pessoas do bairro. Mas quando você entra numa guerra entre países, por exemplo, é uma grande guerra. Que a vitória vai ser grande. São grandes interesses por trás da vitória. Então, nossa vida é assim. Se tem guerra, se tem batalha, é porque grandes coisas estão por vir. Grandes interesses tem. Se não tivesse interesse, não tinha batalha. Se a sua vida não tivesse interesse nem para Deus, nem para o inimigo, não tinha batalha. Então, quando você vê que o negócio está forte, quando você vê que você está
ali acompanhando. Todo santo dia, às vezes uma batalha, uma guerra ali, e você está numa preparação para vir uma vitória. Você está numa preparação para ganhar uma batalha. É verdade. E muitas vezes isso demora. Às vezes você não vai, mas é hoje, amanhã. Não. Existem batalhas que duram anos. Às vezes décadas. A gente é cheio de exemplo na Bíblia de pessoas que ficaram décadas esperando a bênção chegar. Só que Deus, ele te honra. Se Deus tem a bênção, é no tempo dele, não é no seu. Muitas vezes tardamos a nossa bênção por desobediência, por não saber acreditar e esperar naquilo que Deus coloca. Às vezes a ansiedade do homem de ter aquilo lá e querer fazer do jeito dele, fica não certo, porque Deus não manda você fazer do seu jeito. Deus, ele ordena a gente fazer. Quando ele fala para Ezequiel profetizar sobre os ossos, ele fala para Ezequiel fazer do jeito dele? Não. Ele fala, diga assim. Então é da forma que Deus coloca, não é da forma que o homem pensa. Se Ezequiel chega lá, sem a presença de Deus, nessa visão dele, ele profetizasse para os ossos virem se juntando, cada qual no seu lugar, ele ia acontecer algo? Não. O homem, ele não tem nenhum poder. Mas agora, um homem usado por Deus, cuidado, que é majestoso. Aleluia. O homem usado por Deus com a graça do Espírito, ele tem um poder imenso. Ele tem um poder de mudar muita coisa, porque ali está a presença de Deus. E quando ele lança algo, ele lança para quê? A presença de Deus, é da parte de Deus. É o Espírito de Deus agindo. Então isso é de grande importância para a nossa vida, sempre aprender, sempre colocar, observar. Eu não quero assim que os irmãos saiam vazios, eu quero que saiam daqui hoje pensando nisso, refletindo. Sua vida está num vale de osso seco ou a sua vida está num vale de espírito? A sua vida está sendo mirrada ou ela está sendo evoluída? Você está em obediência a Deus ou você não está? Ninguém me responde. São perguntas que nós temos que fazer para a gente mesmo. São perguntas que vai algo nos ajudar. Aleluia. É algo que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente se dá um exemplo, porque eu vou hoje na igreja, então hoje eu vou ir arrumadinho, hoje eu vou falar de Deus, hoje eu vou orar para Deus, porque eu estou dentro da igreja. Tá. E a semana inteira que você não vai para a igreja, aí não precisa de Deus, aí não precisa orar, aí não precisa colocar a presença do Espírito, aí não precisa pagar o preço para Deus. É bem interessante. Então, a gente tem que ser o quê? Aquilo que a gente tem que ser o tempo todo. Porque não é a presença do homem, não é a presença de um pastor que vai te intimidar, mas é a presença de Deus. E Deus, ele está o tempo todo em todos os lugares, é presente. Você vai estar dentro da sua casa, dentro do seu quarto, trancadinho. Deus está ali vendo o seu coração. Deus está ali vendo aquilo que vai acontecer. Então não adianta você fazer bonito para o homem. Não adianta você fazer bonito para o seu pastor. Não adianta você fazer bonito para o seu vizinho. Você tem que fazer bonito para Deus. Aleluia. O resto, te enxergue como quiser. Você estando na presença de Deus, sendo um ser iluminado, você vai atrair muitas pessoas que vão te apunhalar, que vão querer te desviar. São usados de encardido. Isso a gente sabe, mas deixa. Esteja o seu coração alinhado com Deus. E sempre ore para Deus nunca permitir que algo que não seja dele te engane. Sempre peça discernimento. Fala, Deus, espera aí. Pai, essa pessoa aí me falou isso. Não é? O senhor mostra para mim. Se já não for, já dá um jeitinho de estar pro lado ali, já leva para lá, para não tirar a minha comunhão contigo. E é uma conversa muito simples, parece que você está engraçado, né? Falou, Deus, tira para lá, mas é isso, tem que conversar. Você tem que conversar com Deus que nós temos, porque nada melhor do que o nosso Criador para cuidar da gente. Se a gente for levar entre famílias, o pai e a mãe não faz tudo pelos seus filhos? A gente faz tudo, então Deus ele faz tudo por nós, mais um pouco. Grande Deus. Porque ele tem toda a autoridade, todo o poder para fazer. Muitas vezes nós queremos fazer algo pelo nosso filho, mas nós não temos poder. Nós não temos o dom para lá e fazer. Mas Deus tem. Deus ele pode fazer com cada um.
Deus ele pode interceder por cada um. Então são essas as mensagens que eu gostaria de deixar aqui hoje, né? Trazer esse aprendizado para os irmãos. Eu ia alongar até uma meia-noite, mas aí Deus não vai gostar. E a reflexão. É isso que eu mais quero que os irmãos façam, a reflexão. Quando vocês estiverem num lugar e você vê que a pessoa não está deixando você ser o que você é, temente a Deus, quando a pessoa não está deixando você propagar o amor e a palavra de Deus, às vezes está no lugar errado. É verdade. Temos que saber a hora de sair, sacudir a poeira dos pés e não olhar para trás. Essa é a hora. Glória Tem a coisa que não Deus. olhar para trás. Vamos simplesmente abandonar. E quando Deus fala, você tem que obedecer. Às vezes a gente tem um chamado de Deus, tem alguma coisa, e no meio do caminho chega alguém, fala, e você se desvia. Assim como o pastor contou a história do velho profeta, né? Ele chegou lá e falou, olha, porque Deus diz assim, já era um velho profeta, era uma pessoa que já Deus tinha o aposentado por algum motivo. E o que acontece? O rapaz foi dar ouvidos para aquilo. Ele esqueceu do que Deus tinha falado. E a palavra de Deus, ela não se volta atrás. A palavra de Deus, ela não faz curva. Então, às vezes, vai vir muitas pessoas para te confundir, tanto mentalmente quanto espiritualmente. E aí tem, Deus te falou assim, você sentiu, Deus te tocou no coração, te fez? Siga. Siga até o final. Porque o plano de Deus, ele pode mudar o cenário, mas jamais ele vai te mudar o propósito. Se ele quer te levar daqui dessa porta até o portão, não importa se vai ter cadeira para você pular por cima, não importa se vai ter buraco para você pular por cima, não importa se vai ter pessoas te empurrando contra, se vai ter pessoas te chamando para voltar, o propósito é ele te levar lá. Então a gente vai ter adversidades, que são que as pedras do nosso caminho. Todo crente, né, todo temente a Deus, vai ter as pedras. E aí o que você vai fazer? Chegar a chutar a pedra e machucar, chegar a parar na frente da pedra e esperar algum milagre dessa pedra se desfazer, ou você vai tentar se desviar dessa pedra e tentar chegar no seu objetivo. Assim vai ser a nossa vida, a gente vai ter muitas pedras no caminho. A gente vai ter que se desviar de muita coisa. Às vezes vai ter que até mudar o nosso percurso. Você vai ter que dar uma desviada um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, para poder chegar aonde você quer. Agora, se Deus te falar, ande reto e não desvie nem para a esquerda, aí você vai reto. Aí não importa o que tiver, você passa por cima. Mas não se desvie. Aleluia. E quando Deus te falar para seguir reto, vai. Ah, mas o que é passar por cima? Às vezes você vai ter que passar por cima de um parente. Às vezes você vai ter que passar por cima de pessoas que você gosta. Mas vai ter que passar por cima de ordens que o ser humano te dá. Para quê? Para ter a tua salvação. E isso é importante. Muitas vezes a gente vai ter que se permitir passar por cima. A gente vai ter que se permitir fazer o nosso caminho estreito. E tudo vai ser mais... Qual é a vantagem disso? O caminho estreito te leva para a glória. O caminho estreito ele te salva. Ele pode não ser tão gostoso quanto o caminho largo. Ele pode não ter tanto espaço quanto o caminho largo. Às vezes a gente, até naquele sentimento de um pouco de inveja, você vê lá um ímpio, por isso que na Bíblia diz, né? Não se compare com os ímpios. Deixa eles. Porque eles vão viver uma vida que carnal é abundância para eles. Uma vida que carnal está ótima. Aí você está lá com a sua Bíblia, opa, vai para a igreja. Uma noitinha para o culto. Aí você passa em frente do bar, está lá um ímpio. Bebendo uma cerveja, comemorando aí o seu dia. Você fala, nossa, olha isso. O cara está ali todo feliz da vida, dando risada, fazendo isso, está se divertindo. Mas outra história, não inveja o ímpio. Porque ele está caminhando para a perdição. Ele está caminhando para o abismo. É verdade. Só que muitas vezes a gente olha e fala, nossa, parece que aquilo é mais gostoso. Talvez, pode ser sim, mais gostoso. Não vamos dizer que não. Mas vale a pena? É verdade. Vale a pena ficar ali vivendo alguns anos aquela vida, todo regrado a dinheiro,
bebidas, na prostituição, tá. Ou vale a pena você caminhar, seu caminho retinho com Deus, deixar aquela diversão dele, talvez preencha o espaço dele, talvez preenche ele no carnal, só que jamais uma pessoa dessa ela tem a vida preenchida no espiritual. A gente vê dezenas de pessoas aí, ó, ou centenas, né, que elas têm tudo, têm dinheiro, têm poder, têm carros bons, vivem a vida e está em depressão. Ela está ali caminhando, mas aquilo não está bom. Por mais que ela faz tudo, ela está em depressão. Porque o inimigo fica ali tumultuando a vida dela. A gente sabe que a depressão faz o quê? Faz o cara se perder, faz a pessoa, às vezes, atentar sobre a própria vida. A depressão vai afundando, ela aprisiona a pessoa. A depressão é algo bem interessante, eu falo, porque eu passei uma sequência de alguns meses sobre isso. Às vezes eu vi as pessoas, eu estou com depressão. Eu pensava, mas acho que é mole demais, né? Porque levanta, vamos para fora, vamos fazer. E no começo de 2020, Deus permitiu que eu sentisse ali por um período o que era aquilo. Era você ficar trancado no quarto, era você só ter vontade de sair para levar minha filha na escola e voltar porque era obrigação, e buscar e voltar. Sair do quarto para comer e voltar. E depois ainda, para ajudar, depois veio essa pandemia também indo. E eu ficava pensando assim, mas peraí, justo eu que ajudava muitas pessoas, motivava elas para sair da depressão, fazia sair do quarto, fazia mudar de vida, e eu ali, eu me sentia como, os irmãos entenderam, em cima de uma esteira, sabendo que essa esteira ia jogar num buraco fundo, e que era só eu pular da esteira, eu conseguiria sair daquilo, e a esteira caminhando. Mas eu não conseguia pular. Isso é depressão. Você está ali, você sabe o que tem que fazer, mas você não tem força, você não consegue. Se não vier alguém te puxar pelo braço, te arrancar dali, você cair, depois você acordar, você não sai. Então hoje eu sei o que é isso. E eu sei como as pessoas se sentem esse vazio. Mas da onde que vem esse vazio? Falta de Deus. O vazio, ele chegou porque ele se esvaziou de Deus. Um coração completo com Deus não vai entrar depressão. Um coração completo com Deus não vai entrar as más intenções. Um coração completo com Deus não vai permitir que a tristeza entre. Um coração completo com Deus não vai permitir que o mal entre, que o mal prevaleça. Temos que preencher o nosso coração com Deus. É isso. É Deus. Sempre preencher o nosso coração com Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu entrego por aqui, para não ficar muitas delongas. E agradeço pela oportunidade. Amém. E espero que os irmãos tenham aprendido um pouquinho, só um tantinho assim. Já estou feliz com Deus. Amém. Deus abençoe, irmão Tiago. Amém. É isso aí, né? A gente fala, deixa um pouquinho para outro culto, que vem mais. Né? Então vai estudando, vai se aperfeiçoando, é assim que funciona. Nós nunca paramos, né? E a Bíblia vai louvar? Não? Você quer louvar um vídeo? Eu não gosto muito de falar não na hora que termina a palavra, irmãos, porque nós temos que ficar com a palavra, tá? Amém. Recado, você já sabe qual que é o recado, não sabe? Então, amém, glória a Deus, nós vamos do céu. Somos espíritos dentro de uma carne, onde essa carne fica e o espírito decola. Vou confessar pra minha alma descansar, sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor.
te preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, o teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Glórias a Deus. É dele que nós precisamos, né, irmãos? Amém? Amém. Se coloca de pé. Vamos encerrar esse culto maravilhoso. Vamos agradecer a Deus, porque Deus é bom, vai continuar sendo bom e nada vai nos apartar do amor dele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito, Pai. Obrigado, Senhor, pelos louvores, obrigado, Senhor, pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que nós possamos aprender, Senhor. E quando estivermos, Senhor, só o osso, só o pó, o Senhor vem nos dar força nesse momento e vem nos dar o teu Espírito para nós caminhar. E se for preciso, Senhor, nós saltamos muralhas e vamos longe, Senhor, determinados a chegar aonde o Senhor escolheu, Senhor. É o alvo chamado Cristo Jesus. Obrigado, Pai. E nessa noite, Senhor, nós pedimos também ao Senhor que o Senhor venha abençoar e venha, Senhor, nos despedir em paz, nos levar para casa, levar o Tiago, toda a família dele, Senhor, os irmãos que vieram de Araraquara, nós que viemos de São Carlos, e os irmãos que são de Rincão, Pai, abençoe a cada um, abençoe aqueles que estão assistindo a live, em nome de Jesus, Senhor. Derrama toda sorte de bênçãos espirituais na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É assim com a mãozinha santa, que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos da live, a família. Até a próxima live na outra sexta-feira, amados.